Muito bem, eu quero te cumprimentar com a graça, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos sobre a Palavra de Deus. É o nosso manual de regra e fé, no como andarmos, no como nos conduzirmos aqui neste mundo e a nossa comunhão com o nosso Deus. Nós temos um caminho que nos leva ao Pai. E nós podemos já aqui nesta vida desfrutar desse caminho, estar nesse caminho e estar conectado com o nosso Deus, né? E o caminho, você sabe, é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, caminho, verdade e vida, e Ele deixou claro que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então nós temos esse caminho que nos conduz à vida eterna. Ele prometeu isso, né? A vida eterna. Mas nós devemos aqui, nossos dias aqui neste mundo, esse tempo que Deus nos deu para passar aqui, continuarmos, estarmos sempre em comunhão com o nosso Deus. Eu sei que a vontade de todo ser humano é estar em comunhão, em contato com Deus. O homem foi feito para andar com Deus. Quando isso não acontece, ele vive num tormento, ele vive separado de Deus. E o pecado é que nos separa de Deus. E eu quero aqui meditar com você, que está me assistindo neste momento, um texto da Palavra de Deus e o Evangelho de João, no capítulo 6. Há várias passagens aqui e Jesus vem explicando no texto como ele sendo o pão da vida. Que pão é esse? E é interessante, alguns textos, ele disse, por exemplo, capítulo 6, versículo 35, declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Que fome é essa? Que sede é essa? Será que é água? Será que é esse pão da padaria? Claro que não. Nós estamos falando aqui de coisas espirituais, que se discerne com o Espírito, não é com a carne, mas sim com o Espírito. E precisamos ter a revelação do Espírito Santo para dar o discernimento. O que será que Jesus está querendo dizer que isso? Eu sou o pão da vida. E ele frisa bem isso, que ele é esse pão da vida. No versículo 47 ele diz assim, olha, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida, o versículo 48, nesse eu sou dele. Eu sou o pão da vida. O nosso alimento espiritual, e nós precisamos do alimento espiritual, precisamos estar fortalecidos espiritualmente. Sem esse pão, nós vamos sucumbir na nossa vida espiritual. Precisamos nos alimentar dele. E é interessante que ele diz até para comer dessa carne, beber do seu sangue. O versículo 53 diz, respondeu Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Essa palavra escandalizou os seus discípulos, nós vemos depois mais à frente, no versículo 60, diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Não entendiam, como muitos não entendem hoje, qual é o verdadeiro significado desta palavra de Jesus. Diz no versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por conta desta palavra de Jesus, que falta entendimento e falta hoje. Século 21, falta o entendimento do que é que Jesus está dizendo aqui, de como nós precisamos estar nos alimentando da palavra, nos alimentando do que Ele falou, Ele como pão da vida. O nosso espírito, para ser fortalecido, precisa do pão da vida. O comer a sua carne, o beber o seu sangue. Não é literalmente como nós pensamos, como os seus discípulos pensavam ali. Mas como eu vou comer a carne e beber o sangue do Senhor? Não, nós temos que ter essa sede, mas a sede dele, por ele. O fome pela palavra dele, fazermos a vontade dele. Então,
Você que está me assistindo, tenha essa sede, deseje ardentemente se aprofundar no conhecimento, não só na graça, mas também no conhecimento do Senhor, o que a palavra revela, e há tanta revelação na palavra. Que Deus te abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus.